A gente já vai começar. Lembrando que esse é o terceiro encontro que a gente está tendo para falar sobre internacionalização. A ação do Internacionaliza RN é uma ação que foi formada em rede, então a gente tem a universidade participando, o governo participando, a prefeitura, o Instituto Metrópolis, o Parque Tecnológico, o Sebrae. Então, moveu-se um ecossistema inteiro para que o Rio Grande do Norte entrasse competitivamente no mercado internacional, comece a dar os primeiros passos aí, principalmente as empresas de tecnologia. E aí quem vai poder falar um pouquinho mais hoje, o nosso tema é marketing internacional, mas eu vou deixar que o Rodrigo Romão, que faz parte da rede e é do Instituto do Parque Metrópolis, faça as boas-vindas para a gente começar, tá bom? Perfeito, Dani. Obrigado. Agradeço aí a oportunidade. Então, para você que está aqui conosco, se já nos acompanhou nas outras, bem-vindo, bem-vinda de volta. Se é a primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito importante, muito bom ter vocês todos aqui conosco nesse momento. Agradeço aí a participação e engajamento de vocês e é o motivo, né, da gente estar, de fato, trazendo isso daqui. Sem a participação e engajamento de vocês, nada faria sentido, né? Queria começar aqui também retomando o agradecimento para a nossa rede Internacionaliza RN, um alô aqui para a Federação das Indústrias, o RN, a FIERN, o Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Natal, o Sebrae RN, o PAX, né, nosso Parque Tecnológico Augusto Severo, aqui com a professora Ângela, também um alô para a Repin, aqui representado pelo Anderson, e, obviamente, a gente não poderia deixar de dizer aqui o nosso agradecimento à Câmara, né, Brasil e Portugal, na pessoa da Daniela, que é batalhão, pelotão de frente com a gente nesse momento aí, para tudo que a gente está conseguindo desenvolver nesse sentido, né? E aí, pessoal, hoje, durante o nosso briefing, né, de reunião, eu já havia mencionado para o Lucas, para o Leonardo, para a Dani, que eu estava com um pressentimento, com um feeling de que seria positivo esse evento de hoje, não que os demais não fossem, pelo contrário, mas acho que a temática, né, chama mais atenção e foi o que de fato aconteceu. Tivemos recorde de inscritos para essa webinar de hoje, então você que está vendo aqui, se quiser mandar o link aí para o seu grupo, para seus amigos, etc., fique à vontade, vai ser com certeza um conteúdo de muita relevância. E, para não me alongar muito, vou já aqui apresentar os nossos palestrantes, né? O Lucas Mendes, quem vai começar, ele é o CEO hoje da Brasil Global, também é diretor de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Relações Empresariais Internacionais, o IBREI, e também ele é conselheiro, né, de negócios do BRICS, né? Então, alguém aí de muito garbo para trazer para a gente o conteúdo relativo a isso. E, na sequência, a gente vai ter o Leonardo Tiroli, que é o presidente do Fórum de Internacionalização de Empresas, né, e também é sócio fundador da TBI, Eventos e Negócios, especialista aí em desenvolvimento e execução de eventos nacionais e internacionais, e trabalha com uma temática muito interessante, que é a diplomacia empresarial, né? Então, nosso muito obrigado e boas-vindas ao Lucas, e, na sequência, ao Leonardo. Passo a palavra para vocês aí. Muito obrigado pela presença e um bom evento a todos. Excelente, Rodrigo. Eu agradeço a introdução. É um prazer poder falar com vocês hoje aqui. É um tema que a gente discute bastante e que faz muito sentido para as empresas abordarem, né, que é marketing internacional. A minha ideia aqui hoje é fazer uma apresentação mais prática mesmo, né, trazer para a realidade de vocês algumas iniciativas que vocês podem tomar no sentido de dar o primeiro, o segundo passo, né? A gente fala muito, às vezes, de teoria, de por que exportar, etc., que é importante entender os motivos, mas a minha ideia hoje aqui é ir mais focado na prática ali, de como fazer testes, como começar a posicionar a empresa no mercado internacional. Eu vou compartilhar uma apresentaçãozinha aqui, breve, e logo depois o Leonardo vem. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com vocês. E mais do que só passar conteúdo, eu acho que a gente está abrindo aqui um canal, né, assim, de comunicação, então todo mundo está participando. Se quiser entrar em contato por LinkedIn, por e-mail, enfim, eu estou super aberto para a gente começar a conversa, discutir, qualquer apoio que eu puder dar para vocês, a gente está à disposição. Então, a nossa relação não termina aqui, né, ela é só uma abertura de canal para a gente continuar aí a nossa comunicação. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês,
para fazer a apresentaçãozinha. Peço só para ter um ok quando aparecer. Agora sim, Lucas, consigo ver tua apresentação. Tá bom. Bom, vamos lá. Começando pela parte menos importante, né? Mas um pouco de quem eu sou, porque dá um respaldo para tudo que vai ser dito aqui, né? Eu trago uma vivência prática de negócios internacionais e esse é o maior ativo que eu tenho hoje para passar para vocês, que é a vivência prática mais do que qualquer teoria. Hoje sou CEO da Brasil Global, que é uma agência de desenvolvimento de negócios internacionais, marketing internacional, enfim. Sou sócio da Vitagold, que é uma fabricante de cosméticos profissionais. Hoje já está em mais de 51 países, a gente tem uma presença muito forte no exterior, é uma empresa basicamente voltada para o mercado externo. A gente vende muito via e-commerce, via distribuição também por distribuidores exclusivos. E sou cofundador da Vexpor, que é uma plataforma nova que a gente está lançando de showroom virtual para empresas mostrarem os seus negócios para o exterior. Além disso, sou conselheiro da Câmara de Comércio e Indústria dos BRICS, faço parte também do Conselho Empresarial dos BRICS, sou diretor de Relações Internacionais do IBREI, economista de formação, estudei na Unesp, Harvard, tenho MBA em negociação pela PUC, trader internacional, enfim. Essa é só para dar um pouco de contexto, né, de onde veio essa experiência que eu vou passar para vocês, porque ela vem realmente de experiência nossa de fazer, colocar a mão na massa, né? Então, assim, falando de marketing internacional, né, quando a gente fala de marketing, eu gosto dessa definição, existem centenas de definições, mas a inteligência necessária para definir quais produtos ou serviços podem cativar um público-alvo aliado a estratégias de comercialização, comunicação, distribuição e fidelização. Isso é mais uma introdução para dar esse overview do que é o marketing, né? Então, quando a gente pensa em marketing internacional especificamente, é importante levar em consideração esses 3 pilares, né? As operações, então não adianta nada você começar uma comunicação e uma estratégia de vendas sem ter operações bem desenhadas para o mercado internacional. Então, se o seu produto precisa de uma adequação, se o seu software precisa de uma tradução, as documentações necessárias para se qualificar a vender em determinado país, os processos internos, então, tudo isso é muito importante estar desenhado. Depois disso, é necessário ter uma comunicação bem feita, né? Então, site em língua estrangeira, obviamente, catálogo com serviços ou com os produtos, fazer pesquisas para entender como se comunicar, com que perfil de público se comunicar, mídias sociais, né? Quando a gente fala de Facebook, Instagram, hoje em dia TikTok, tudo isso é muito importante, a depender do produto que você tem. Quando é produto industrial, por exemplo, questão dos rótulos, etc. Produtos de software, toda a tradução do sistema e toda a experiência desse usuário no sistema também é importante na comunicação. E blog, que eu vou falar um pouco mais para frente, que é a questão de produção de conteúdo, que hoje é fundamental, né? A gente não consegue entrar nem no mercado internacional, no mercado brasileiro, sem trabalhar bem conteúdo e educação do consumidor. E depois vem a parte mais de vendas mesmo, que aí é relacionamento com parceiros, com clientes, né? Prospecção desses parceiros, geração de conteúdos voltados para o consumidor final, uma vez que você já entrou no mercado, eventos, enfim. Eu vou começar falando de um ponto que eu acho muito importante, principalmente para o estágio que eu entendi que a maioria das empresas aqui estão, que é no momento de quero me internacionalizar, mas não sei muito bem como começar, né? Assim, é um perfil diferente de quem já está no mercado externo e tudo mais. Então, eu entendo que a parte de pesquisa é uma parte fundamental. E eu sou muito a favor do seguinte, eu não gosto muito daquela coisa de, não, tem que pesquisar muito, tem que ficar muito em cima de muito dado. Eu sou mais da vertente de colocar a mão na massa e fazer teste, né? Hoje, na economia digital, a gente consegue fazer testes o tempo todo, de forma muito fácil, muito rápida, mas as pesquisas são importantes, principalmente para determinar qual mercado-alvo focar, né? Porque quando a gente fala de internacionalizar, a gente pode internacionalizar para diversos países diferentes, com línguas diferentes, com perfis de consumo diferentes, e nem sempre o seu produto, o seu serviço, o seu software, o que quer que seja, ele tem a mesma aderência nos diferentes países. Para começar, é preciso ter um foco, né? E eu recomendo que comece com um país, né? A primeira experiência internacional, porque assim você vai conseguir realmente perder esse medo e começar uma expansão. Então, assim, falando de pesquisa, a gente fala fundamentalmente de 2 principais fontes, né? Os dados primários e os dados secundários. Os dados primários são dados próprios que você vai gerar,
né, por meio de enquete, entrevista, observação, teste em mídias sociais, etc. Esses são dados que vocês produzem. E tem os dados secundários, que são dados disponíveis, né? Fontes públicas, fontes privadas de dados, bases de dados diversas, que são fontes que estão à disposição. Eu vou entrar um pouco em cada um deles, né? Porque é um ponto importante, por exemplo, você pelo menos entender o cenário macroeconômico da economia que você vai focar, né? Volume de negócios para o seu produto, que se tem algum risco regulatório, governamental, algum problema com o governo, alguma questão de legislação, né? Taxa de inflação. Tem um país que tem uma taxa de inflação extremamente alta, de repente não é um bom momento para focar nesse primeiro passo, né? Riscos políticos, juros, câmbio, um câmbio muito instável, carga tributária. Então, é importante entender a macroeconomia daquele país, né? Segundo ponto, microeconomia. Então, entender a estrutura de preços, ver se o seu produto tem um preço competitivo naquele mercado, entender como que ele é distribuído, né? Por exemplo, um caso de software, por exemplo, a TOTOS. Eles têm um sistema de distribuição via parceiros, né? Então, ele tem lá um agente que representa a TOTOS naquele mercado e que vende o software deles naquele mercado local. Então, é importante, você tem um app, por exemplo, a estrutura de distribuição é diferente. Então, é importante entender como é que é a estrutura de distribuição, como é a concorrência, né? Quais produtos já estão nesse mercado, quais inovações tecnológicas já aconteceram ou estão acontecendo lá, os aspectos culturais. Então, o seu produto ele realmente tem um fit com aquele mercado, culturalmente falando, né? E uma questão que hoje também está muito em voga, que é a questão do social media listening, né? Que basicamente é você... hoje tem softwares, a gente pode falar sobre isso depois, que é você entender o que as pessoas naquele país falam sobre o seu produto, o seu serviço, o seu software, enfim. E a questão de entender também blogs, comunidades, entender um pouco o comportamento daquele consumidor naquele mercado. Então, bom, essa é uma forma de você ouvir o mercado, né? Ouvir o que está acontecendo, ver os dados macroeconômicos. Mas tem uma outra fonte que eu acho que é mais importante até, assim, passar da primeira barreira de não tem nenhum risco muito grande, não tem, assim, nenhum risco muito relevante para o negócio, entra a parte dos dados primários, né? Que são dados fundamentais, que eu dividi aqui em 3 principais formas de você conseguir captar esses dados. Enquetes, entrevistas e experimentos, né? Quando a gente fala de enquetes, a gente tem principalmente 3 formas de fazer enquetes, né? As qualitativas, que é basicamente você perguntar de forma aberta, né? Poxa, o que você tem um problema, o produto que vocês têm, que vocês oferecem, ele resolve um problema. Agora, ele pode estar sendo resolvido nos Estados Unidos de uma forma hoje, no México de outra forma, na Argentina de outra forma, porque tem soluções diferentes para aquele problema naqueles países. Então, é importante você entender do consumidor, né? E isso passa por perguntar. No fim das contas, você precisa ter um canal de comunicação com esse consumidor final seu, ou que seja B2B com as empresas, para entender, bom, você tem esse problema hoje? Se sim, como ele é resolvido? Né? E tentar entender um pouco de como é o mercado e o que eles precisam, antes de fazer o passo de, vou internacionalizar. Pesquisas quantitativas, então pesquisa de múltipla escolha, né? Você tem a opção A, B, C ou D, uma avaliação de você gosta de layout assim, ou você gosta da experiência assim, você prefere uma solução em app ou mobile, ou só responsivo, enfim, fazer pesquisa, né? Hoje em dia a gente tem uma série de plataformas, Typeform, SurveyMonkey, o próprio Google Forms, e o Instagram já tem uma ferramenta boa de pesquisa que você consegue pesquisar e escutar. Isso é tão simples quanto criar um formulário em espanhol, em inglês, e distribuir para potenciais consumidores desse seu produto, né? Seja uma empresa, seja uma pessoa, de repente vincular algum benefício à resposta daquilo para incentivar essas pessoas, mas é importante perguntar, entender e compilar esses dados. Eu vou falar um pouco disso também. Entrevistas pessoais, ou seja, realmente, de repente, marcar call com uma pessoa-chave do mercado, entender perspectiva, pegar um pouco mais de nuances que você não pega só por texto, né? A questão de opinião sobre as soluções que estão no mercado hoje, sobre o que falta no mercado. Isso dá para fazer com uma pessoa individualmente ou em grupo, né? Você pega um grupo que vocês, obviamente, já têm desenhado qual que é a persona de vocês aqui no Brasil, quem é o potencial comprador do produto ou serviço de vocês aqui. Você pega um grupo similar em outro país, que você identificou que é um bom país para o seu produto, e você pode fazer pesquisas para esse grupo também, né, que a gente chama de focus groups, que basicamente é você conseguir coletar dados coletivos, padrões de opiniões, para ver qual é a melhor forma de comunicar aquele produto no mercado. O bom de empresas tecnológicas é que a barreira
alfandegária, a barreira de envio, de logística, ela é muito menor, né? Ela muitas vezes não existe na maioria dos produtos, então você consegue, às vezes, alterar uma língua e já entrar em outro mercado, mas é preciso ter uma comunicação bem feita e, para isso, tem que entender como é que o consumidor compra, o que eles querem, o que eles estão buscando. Plataformas vocês já conhecem com certeza, a gente está usando agora o Zoom, Skype, Google Meet, enfim, dá para fazer pesquisas nesse sentido. Experimentos, e aqui é uma parte que eu acho muito importante, que eu vejo poucas empresas realmente focando, que é em testar, né? Vocês viram, por exemplo, que os Estados Unidos é um ótimo mercado para o produto de vocês. Fizeram uma pesquisa com potenciais compradores nos Estados Unidos, identificaram que, poxa, vocês realmente atendem aquela dor daquele mercado de uma forma boa. E tem, de repente, um preço competitivo, etc. Agora é preciso testar, né? Testar formas diferentes de experimentar como entrar naquele mercado. E hoje, com as mídias sociais, né, com o Facebook, com o Instagram, a gente consegue testar muito fácil, muito rápido, né, com páginas de vendas, observações, etc. E quando a gente fala de mídias sociais, é algo tão simples também quanto fazer uma campanha no Google, né, em inglês, por exemplo, falando sobre o seu problema, ver quantos cliques ele tem, ver qual perfil de público clica mais, ver qual é a resposta que eles têm àquele produto, àquele serviço que você oferece, criar uma campanhazinha no Instagram, no Facebook, né, com criativo, com texto em língua estrangeira, direcionando para uma página só, não precisa traduzir o site inteiro de repente, hoje em dia é muito fácil fazer isso, mas uma página que fala o que o seu software faz e começar a sentir um pouco na vida real o mercado, né? Dar aquele primeiro passo mesmo, que às vezes você nem está tão pronto, mas é sentir, fala, poxa, eu criei uma campanha ali, estou tendo vários cliques, várias pessoas interessadas, perguntar para essas pessoas por que elas clicaram naquilo, o que interessa a elas, né? Se uma empresa entrou em contato, por que ela entrou em contato. Então, assim, fazer na prática pesquisas e começar a colocar a mão na massa, né? Uma coisa que poucas empresas no Brasil ainda usam é a questão da página de vendas, né, de captura, que basicamente é o que eu falei, é uma página que você consegue mostrar que você resolve aquele problema de forma clara ali e com um canal de contato, né? Poxa, gostei, eu acho que a solução deles é bacana, o produto deles é bacana, o serviço é bacana, vou entrar em contato. Esse contato é muito valioso, porque você tem ali um possível comprador do seu produto te falando, eu gostei da sua oferta, eu gostei da forma que você está se comunicando, eu gostei do problema que você resolve para mim, da forma que você resolve. E é interessante testar também, né? Cores diferentes, copies diferentes, né? Que é o texto, approaches diferentes, vai apelar mais para um problema do que outro, qual está dando mais certo naquele mercado. Mas para descobrir isso, é só colocando a mão na massa, né? Só pesquisando macroeconomia, inflação, juros, volume de negócios, você não vai conseguir sentir na prática como é que esse mercado realmente enxerga o seu produto, a sua solução. Então é importante testar, fazer testes. Isso aqui é mais para produtos industriais, etc., que é observar o comportamento do consumidor no ponto de venda, né? No meu caso, cosméticos, por exemplo, que a gente vende, ver se a pessoa cheira o produto antes de comprar, ver que tipo de produto que eles preferem. Isso a gente faz muita observação em campo nos países também, né? Mas talvez não se aplique a empresas de tecnologia. Agora, tudo isso é em vão se vocês não tiverem uma forma clara de estruturar esses dados. Então, você viu que, por exemplo, um consumidor entrou em contato com você por conta dessa razão, o outro pela mesma razão e mais outra. E você começa a ter base o suficiente para falar, bom, 60% das pessoas que demonstraram interesse no meu produto ou no meu serviço falaram isso, né? Então, você começa a entender para que lado direcionar a sua comunicação. Às vezes, a comunicação, a performance de uma campanha, de uma página, ela é melhor num país do que em outro. Por exemplo, os Estados Unidos, às vezes, eles querem mais um produto que é mais focado em resolver o problema de forma efetiva, com custo baixo, etc. De repente, num país na Europa, na França, é diferente. Eles preferem uma experiência diferente para resolver aquele problema, eles valorizam outras frentes do que outro mercado. Então, é sempre importante, cada mercado novo, cada mercado que for entrar, entender essas nuances comportamentais, culturais, porque, no fim das contas, o produto tem que ter um diferencial, né? Sempre cai nisso, que o marketing basicamente é isso. É como você comunica para esse consumidor que você resolve o problema dele da melhor forma. Então, assim, não adianta nada ter o melhor produto do mundo, resolver um problema maravilhoso, ser uma baita solução,
que você não consegue comunicar naquele mercado, para aquele perfil específico de consumidor que você consegue resolver aquele problema. E a comunicação, ela varia muito de país para país. Tá? Então, é muito importante entender essas nuances a cada país que for entrar. Obviamente que tem muita similaridade, né? Estados Unidos, Canadá, de repente, você tem coisas muito parecidas. O Oriente Médio, por exemplo, já pode ser bem diferente a comunicação, até o criativo que você vai usar vai mudar, mas é sempre importante ter um diferencial, que seja preço, que seja uma solução inovadora, que seja melhor, que seja qualquer motivo para o consumidor escolher a sua solução e não uma solução americana, alemã, enfim. Tem que ter um motivo, né? Igual aqui no Brasil, você escolhe contratar um software, você escolhe comprar um produto porque ele é melhor na sua percepção em algum aspecto, né? Ou você não valoriza tanto ele, pode pagar mais barato, ou você vê um diferencial inovador naquilo. Então, assim, é importante ter claro sempre qual é o diferencial da solução que você oferece e, obviamente, comunicar da melhor forma para aquele mercado em específico. Quais canais você vai usar, se você vai entrar naquele mercado via parceiros, se você vai entrar via o seu site próprio, via equipe própria. Quando entra via equipe própria, tem que ter mão de obra qualificada dentro da empresa que fala inglês, que fala espanhol, para se comunicar, para ajudar customer service, etc. Então, assim, ou contratar também empresas especializadas, né, trading companies, comerciais exportadoras, enfim, que entra na parte de força de vendas, né? Que força de vendas que você vai precisar para, de fato, conseguir penetrar naquele mercado. Então, quando a gente fala de parceiro, você precisa ter alguém especialista em B2B para fechar uma parceria, para fechar todo o acordo que você vai precisar ali naquele país para conseguir entrar no mercado. Eu só vou dar uma olhada nas mensagens aqui, eu não sei se tem a ver. Tá bom o áudio? Assim, Tá. Lucas, acho que o problema do Hélio é no computador dele, a gente escuta bem. E aí, no final, se tiver pergunta, eu já direciono para você, tá bom? Perfeito, O Leonardo obrigado. chegou por aqui também, já ele Ótimo. Então, tá bom. Então, assim, aqui eu vou bem rapidamente, né? Formas de inserção. Então, você pode ter o departamento interno na empresa, estruturar uma operação interna, você pode trabalhar com um parceiro terceiro, uma comercial exportadora, uma trading, você pode ter representantes comerciais, você pode ter agentes locais. Então, assim, as formas são diversas. Tem rede de distribuição, e-commerce, hoje B2B, B2C, que envolve marketplaces, enfim. Filiais, que eu acho que isso já fica no estágio secundário, assim, um momento mais para frente, que é a abertura de filiais, de zonas francas, joint venture com empresas nos países, fusões e aquisições, que para software, por exemplo, é uma forma que é muito usada. Vocês devem conhecer a Hotmart, por exemplo. A Hotmart comprou uma empresa americana, que é a Teachable, e entrou no mercado americano por meio de uma fusão, né? Então, assim, na verdade, foi de uma aquisição, né? Eles compraram essa empresa, herdaram a carteira de clientes dessa empresa no mercado americano, herdaram a expertise que eles têm no mercado americano e expandiram para os Estados Unidos por meio de uma aquisição. Então, isso também é uma forma possível de empresas, principalmente de software, conseguirem expandir internacionalmente. Agora, como prospectar, né? Como achar, como entrar em contato com parceiro, com distribuidor, com clientes, né? Então, assim, é difícil fazer um discurso que seja equivalente para todas as empresas, né? Mas, assim, quando a gente fala de prospecção, hoje, social media é uma forma fundamental, né? Você tem que estar bem posicionado no LinkedIn, no Facebook, tem que estar gerando conteúdo relevante, tem que estar bem posicionado nas ferramentas de busca, principalmente no Google, né? Então, o pessoal pesquisar sobre a solução tem que achar vocês. E o WhatsApp também é uma ótima forma de prospecção hoje. Feiras e eventos, que hoje a gente não está tendo muito feiras presenciais, mas as feiras internacionais são também uns canais muito bons de prospecção, missões comerciais, rodadas de negócio. Hoje a gente tem muita rodada online e offline também, em vários segmentos. Showrooms virtuais, que aí entra a nossa solução na Vexor, por exemplo, que é uma forma de mostrar a empresa para fora, sem ter esse custo, e marketplace, como a Amazon, Mercado Livre, enfim, eBay, etc. Telefone e e-mail, né? Então, assim, entrar em contato por e-mail com empresas que vocês acham que, por exemplo, pode ser um bom parceiro naquele país, ou com consumidores, ou, assim, ligar realmente direto para a empresa, trabalhar bem esse contato, mostrar a solução e realmente você precisa ser visto, né? E isso, a melhor forma que tem é você realmente entrar em contato de forma ativa, associado a uma estratégia de conteúdo importante
que é fundamental para você hoje se posicionar no mercado. A gente vive numa era hoje que ela é muito mais informacional, né, do que transacional, ou seja, antigamente você via na televisão uma campanha bonita, que chamava atenção, com cores vibrantes e tal, e isso às vezes era suficiente para converter uma venda. Hoje não, hoje o consumidor ele é muito mais educado em relação aos produtos, às opções existentes, né? A internet deixou isso muito mais escancarado. Então, quanto mais vocês conseguirem se posicionar como uma empresa que é autoridade naquele tema, mais chance você tem realmente de fazer vendas naquele mercado, de se posicionar como um player importante. Para isso, tem que produzir conteúdo em língua estrangeira. Não adianta ter só artigos em português esperando que isso vai te trazer autoridade no mercado americano, por exemplo. Então, é importante ter artigos em inglês falando sobre o tema que você atua, não só um, dois, ter vários artigos, produzir bastante conteúdo, vídeos, talvez podcasts. Então, assim, a parte do conteúdo é fundamental hoje. E conteúdo gratuito, né? Quando a gente fala de distribuição de conteúdo, é o marketing de conteúdo, etc., que é você distribuir realmente bastante conteúdo, porque isso vai te posicionando como uma empresa que é autoridade naquele tema que vocês atuam. Material de branding profissional, ou seja, é fundamental ter uma boa brochura em língua estrangeira, uma boa apresentação em língua estrangeira, de repente uma apresentação comercial, uma proposta comercial bem feita em língua estrangeira, né? E esses detalhes contam muito. Quando a gente fala de estética, isso conta muito, né? A experiência que aquela pessoa vai ter quando pegar o seu material, ela muda muito do que se você fizer alguma coisa muito crua. Então, é importante investir no design, investir no branding, para comunicar da melhor forma a sua empresa no mercado externo. E esse branding pode variar. Eu falo especificamente de cosméticos, por exemplo, uma campanha que eu faço para os Estados Unidos, que eu posso colocar, de repente, uma mulher de biquíni, numa situação no verão, etc., eu não posso fazer a mesma campanha no Oriente Médio, na Arábia Saudita, porque é totalmente desconexo. Óbvio que é um exemplo extremo, mas é importante entender qual é a melhor forma de se comunicar em cada mercado. E aqui, de novo, o ponto que eu já falei, que é atuar nas mídias sociais sempre, estar bem posicionado. SEO é uma coisa muito importante, né? Que é o texto do seu site, ele favorecer você nas buscas, né? As palavras-chave, as formas de pesquisa, porque, no fim das contas, as pessoas elas olham até a segunda página do Google, ela não vai até a terceira. E se você não tiver ali, principalmente na primeira página, a chance de você ser referência, de você conseguir ganhar mercado ali é muito mais difícil. Então, é importante estar bem ranqueado, estar bem posicionado, e isso envolve o SEO, que é o Search Engine Optimization, que é você ter um site que realmente te favoreça os mecanismos de busca. Então, é importante ter esse texto bem alinhado lá dentro. A questão das páginas de captura que eu falei, ela pode ser usada para pesquisar perfil de mercado, mas ela também pode ser usada para converter. Então, você focar, por exemplo, você pode ser que você tenha diferentes personas, né? Uma persona para você, um público para você é B2B, que é a empresa que, por exemplo, vai distribuir o seu produto. O outro é o consumidor final. A comunicação é diferente para cada um desses nichos. Então, é interessante você ter uma campanha, por exemplo, que você rodar no Facebook, ela tem que cair numa página que comunique com aquela mesma campanha, né? Não é jogar na home do site e esperar que as pessoas saiam pesquisando as coisas. Então, e às vezes tem empresa que tem 3, 4, 5 tipos de personas diferentes, então é importante ter uma comunicação específica para cada uma delas. De novo, dando exemplo nosso prático, a gente tem hoje lá um perfil nosso que é o salão de beleza, que é um cliente nosso, a gente tem a cliente que vai até o salão de beleza, ela tem que conhecer o nosso produto, tem que pedir, a gente tem um distribuidor, que é a pessoa que vende para o salão de beleza, e cada uma dessas pessoas a comunicação é completamente diferente. Uma quer saber do resultado final no cabelo, o salão quer saber da eficiência, da segurança do produto, o distribuidor quer lucratividade, quer qualidade também, mas ele quer entender que ele consegue vender aquele produto. Então, assim, a comunicação ela varia de acordo com o perfil da pessoa que você está conversando. Então, as páginas de venda e de captura, elas são importantes para isso, que você consegue parametrizar essa comunicação, captar contato de forma mais específica, né? E aqui entra uma parte de mineração de leads qualificados, que é basicamente você entender, e aí tem uma série de plataformas, eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas você entender de quem são os principais players naquele mercado, os contatos deles e um pouco de como realmente achar esses contatos nos países. Hoje existem várias bases que podem ser usadas, tanto públicas quanto privadas, que você consegue pegar principalmente os principais importadores, no nosso caso, quando a gente faz exportação de produto físico, mas também dá para pegar de outros produtos, outros NCMs, enfim.
Agora, uma parte importante que muita empresa brasileira não faz ainda, que é a questão de, bom, vocês fecharam com um parceiro num país, achou uma empresa que fala, pô, bacana, quero distribuir seu software aqui, ou quero distribuir o seu produto. Muitas empresas pensam, bom, tá bom, eu mando para ele, ele vai ficar responsável por fazer essa distribuição. Mas, na verdade, a gente precisa sempre enxergar essa pessoa, esse parceiro no país, como uma extensão da nossa empresa, né? Então, como que a gente pode fazer para aumentar a venda desse parceiro lá, né? Gerar conteúdo para ele, gerar contato para ele, redirecionar contato, anunciar nas mídias sociais naquele país e direcionar para ele, porque esse parceiro vai investir cada vez mais no seu produto, na sua solução e vai fazer com que você cresça. O offline hoje não dá muito para fazer, mas eventos do segmento, apoio em feiras, né? Divisão de equipe de vendas. A gente hoje tem pessoas do nosso time que trabalham com os nossos distribuidores, representando a nossa marca lá dentro da empresa dele. Então, assim, a gente apoia eles na ponta. Da mesma forma, seria interessante você ter dentro desse parceiro alguém que distribua o seu produto lá. Então, assim, sempre ter... O intuito desse slide aqui é mostrar até a cabeça de que, bom, não é só vender uma vez, eu preciso ajudar que esse parceiro também consiga vender mais naquele país. Esse ponto já comentei um pouco, que é a questão das negociações multiculturais. Então, cada mercado tem nuances, né? Eu não gosto de deixar tudo homogeneizado, né? Mercado árabe é assim. Dentro do mercado árabe, a gente tem uma série de variações, né? Você tem árabes mais tradicionais, mais conservadores, árabes mais novos, com a cabeça mais aberta. Não tem como generalizar. Mas tem uma base que ela é importante ser levada em consideração, que é, por exemplo, no mercado árabe, é valorizar o relacionamento pessoal, estabelecer uma relação de confiança. Então, um negócio ele demora mais tempo para sair, você precisa conhecer melhor a pessoa, enfim. Mercado europeu, muito diverso, né? Cada país tem uma especificidade. O alemão ele é mais fechado, mais centrado, ele gosta de tudo muito claro, números, resultados, e isso na hora de comunicar também é importante levar em consideração. Você vai fazer uma campanha para a Alemanha, além de ser importante colocar, por exemplo, o conteúdo em alemão, na Alemanha muitas pessoas falam inglês, né? Mas assim, de repente você tem um produto para o consumidor final, é importante estar na língua local e falar de números, falar de resultado, falar de algo mais concreto, né? Mercado norte-americano, mentalidade também orientada a resultados, o relacionamento pessoal dificilmente é atingido, dificilmente você vai, por exemplo, como no mercado árabe, jantar na família, na casa da pessoa, isso é muito difícil de acontecer. O mercado sul-americano ele é mais parecido com o brasileiro no geral, assim, questão de ser mais passional, ligado a relacionamento, etc. Isso aqui é mais detalhe para levar em consideração essas nuances. Agora, para fazer um resumão aqui, até porque o nosso tempo é curto, por isso que eu estou falando rápido, alguns erros iniciais comuns, né? Falta de foco, então, assim, investir tempo, dinheiro em mercados que o produto não tem aderência, faltar adaptação para aquele mercado. Então, se você vende um software, uma solução que, de repente, tem uma legislação diferente, tributária, financeira naquele país, é preciso adaptar aquele produto, senão ele não consegue nem ser vendido lá. Você tem um ERP que considera uma base de cálculo de imposto, etc., ele... Não adianta você tentar replicar o que tem no Brasil lá fora, porque é um produto que exige adaptação. Erro de posicionamento, então não fazer essa inteligência de entender como valorizar o seu produto ali naquele mercado, como comunicar da melhor forma com aquele mercado. E um ponto que eu vejo muito que é a falta de valorização de empresas no começo. Assim, aparece um parceiro falar, quero distribuir sua solução, etc. Eu preciso falar, tá bom, no primeiro que aparece. E acaba se amarrando em situações que nem sempre são boas. Então, valorizar a empresa, realmente valorizar o que a empresa oferece para fechar com os melhores parceiros. Isso envolve a pesquisa de mercado que eu comentei, adequação constante do produto, da comunicação, da oferta que vocês têm, gerar muito conteúdo, ter uma comunicação clara naqueles mercados e valorizar a empresa, né? Quando a pessoa compra um produto nosso, um serviço, uma distribuição nossa, eles nunca estão fazendo um favor para a gente, né? É uma relação de mão dupla. Então, a gente precisa entender que nem sempre é preciso ceder muito. E a gente observa muito aqui no Brasil a síndrome do underdog, né? Aquela coisa de, poxa, mas vou negociar com o alemão, ele faz uma proposta, fala, tá bom. Não tem que ser assim. Tem que ser uma via que seja interessante, que valorize a empresa de vocês e também seja interessante para esse parceiro. Mas é uma relação que é benéfica para os dois lados. Tem que ser benéfica para os dois lados. Então, assim,
esse é um resumo. Eu acho que o principal ponto aqui que eu queria tocar, e até pela questão da limitação do tempo, eu vou parar de compartilhar aqui, a questão da limitação do tempo é que a gente precisa condensar conteúdo num tempo curto, né? Mas a questão de hoje a gente consegue, nas mídias sociais, fazer testes. Hoje, se vocês quiserem terminar esse webinar aqui e começar a testar, vocês conseguem rodar uma campanha no Facebook para a pessoa de 20 a 35 anos, no país que vocês acham que tem aderência, criar um texto em inglês e tentar ver se tem clique, se tem aderência, se recebe alguma mensagem. Isso é muito fácil fazer hoje. Simplificou muito o processo. Hoje vocês não precisam abrir uma filial em Chicago para começar a expandir para o mercado americano. A gente consegue fazer isso do Brasil, dos nossos computadores. Óbvio que a partir do momento que identificou que tem uma demanda, que tem realmente mercado, exige uma certa estruturação. Pessoas que falam a língua, pessoas que vão dar algum suporte, isso tudo é um processo natural. Mas até dar o primeiro passo, até ver que tem aderência, até ver que realmente tem um fit com aquele mercado, vocês precisam testar e ver que realmente o seu produto ele tem aderência. E quando a gente fala de empresas de tecnologia, a gente fala muito de, tem muita startup, né? Startup, ela precisa passar por um momento, e eu passei por isso, né? Eu sou cofundador da Smart Trips também, que é uma startup de viagens corporativas, que também já está se internacionalizando, tudo, que é basicamente o seguinte: você precisa validar o seu modelo no Brasil primeiro, validar a sua oferta, validar o software, validar a solução, aprender, mudar, aquela coisa do Lean, para aí sim pensar em se internacionalizar. Mas tem empresas que já passaram por esse ponto, já validaram, já estão prontas. A melhor coisa a fazer é começar a colocar a mão na massa, não se atolar com pesquisa, com muita informação, mas sim testar, porque eu acho que a melhor forma é colocando realmente a mão na massa. Essa é a minha fala, a gente vai ter a oportunidade de falar mais um pouco, até já me estendi um pouco do que eu deveria, mas agora eu vou deixar o Leonardo falar um pouco. Obrigado, gente. Obrigada, Lucas. Pode se estender. A gente está aqui para ouvir. Oi, Leonardo. Oi, Daniela, tudo bem? Tudo bom? A gente está aqui pronto para te escutar. Ah, legal, legal. Depois dessa aula do Lucas, a responsabilidade ela fica muito maior, né? Mas a gente vai contribuir um pouquinho aqui sobre o fórum, o que a gente tem auxiliado aí e trazer mais uma ferramenta aí, depois de todo esse conhecimento rico, né, do Lucas, que eu já tive o prazer de acompanhar tanto presencialmente quanto virtualmente nos nossos eventos, ele já passar isso e realmente ver como ele aplica isso no dia a dia e o quanto que ele consegue trazer de resultado, né? Então, já fica aí a dica para quem acompanhou hoje de apliquem isso, busquem analisar esse conteúdo todo para ter uma excelência maior nas empresas de vocês na hora que buscam o sucesso aí no mercado internacional, tá? Só antes da gente começar a apresentação dos slides, né? Até pedir para o Lucas rodar para mim aqui por causa do probleminha no meu computador. Quero agradecer muito, viu, Daniela, seu convite. Quero agradecer aí, né, em nome da Câmara Brasil-Portugal aí de esse convite generoso para nós estarmos aqui. Quero agradecer à Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, o Parque Tecnológico Metrópole Digital, o Sebrae, Repim, Prefeitura de Natal e a Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Rio Grande do Norte, né? E é uma honra estar aqui com vocês. Boa, obrigado, Lucas. Vou falar um pouco sobre o Fórum de Internacionalização de Empresas que a gente tem desenvolvido, né? Temos, inclusive, o Lucas é um dos nossos parceiros e patrocinadores aí, esteve aí participando, inclusive realizando um workshop exclusivamente sobre marketing internacional, onde ele pôde aprofundar aí bastante sobre esse tema, que foi uma aula fantástica aí para a gente. Pode passar o próximo, Lucas, por favor. Legal. Isso daqui é um pouco da minha trajetória, né? Só para mostrar para quem não me conhece aí. Então, Leonardo Tiroli, já tive uma trajetória por várias entidades empresariais internacionais, desde o Grupo de Rotarianos de Negócios Brasil, onde eu pude presidir, né?
Nós criamos um grupo que começou com 20 pessoas no fundo do quintal de uma amiga, chegamos a realizar vários eventos pelo Brasil, realizamos aí um evento com mais de 600 pessoas, com o presidente de Viracopos, grandes autoridades, mobilizamos aí, levamos isso para outros países também. Tive aí como oportunidade de estar como diretor de Relações Internacionais na América Latina da Associação de Jovens Empresários Portugal-China e como um dos vice-presidentes honorários da Federação Sino-PLP, que reúne entidades empresariais da China, de países de língua portuguesa e espanhola. E hoje eu tenho aí o prazer, né, de ter a TBI Eventos e Negócios e o Grupo Tiroli Partners como meus negócios, e dos quais, através deles, nós realizamos o Fórum de Internacionalização de Empresas, né? Além de hoje ter um cargo institucional como diretor de Relações Internacionais do Instituto Jovem Exportador. Pode ser o próximo. Legal. Então, como eu disse aqui, né, rapidamente, aqui alguns parceiros, né, que nos ajudam a fazer o Fórum de Internacionalização de Empresas, só para vocês verem como a gente tem mobilizado várias entidades empresariais, entidades governamentais, consulados, escritórios econômicos, né, Federação das Indústrias e várias entidades do Brasil e do mundo. E a nossa ideia é justamente reunir essas entidades, reunir toda essa massa para que juntos nós possamos aí desenvolver cada vez mais essas ações, né? É muito importante a gente trazer para o Brasil a consciência de que o mercado internacional ele é possível, né? Ele não é um monstro, ele não é o bicho de 7 cabeças, como a gente ouve muitas vezes. Ele é sim possível, ele é sim factível, mas precisa de muitos passos aí, né? E o Lucas trouxe vários deles hoje. E não é fácil, não é simples realmente, precisa de preparação, de embasamento, de busca por excelência e tudo mais. E através dos fóruns de internacionalização de empresas, a gente vem trazendo vários conteúdos com especialistas para ajudar nesse fomento, né? Pode ser o próximo. Legal. Então, isso é o QLFI, né? Uma iniciativa minha, justamente para promoção do comércio e a cooperação internacional, que utiliza a metodologia que eu desenvolvi, que são os 3 R's fundamentais do network. Como nós estamos falando hoje de como ganhar visibilidade, né, no mercado internacional também, uma das formas importantes é você construir uma rede qualificada de pessoas, né, que podem te ajudar. E isso vem através de você construir esse networking, né? O que é essa rede de profissionais? É uma rede qualificada de pessoas que podem te ajudar, te orientar, te trazer boas soluções também e te ajudar no seu progresso, né? Lembrando sempre que muitas vezes a gente acaba pensando muito, né, em vender, mas esquecemos que para vender bem eu preciso contratar bem. Eu preciso contratar bem. Desde se for uma indústria, qualquer empresa, eu preciso contratar uma boa mão de obra, eu preciso contratar bons fornecedores de produtos, serviços, para que eu possa depois vender bem também. Então, toda essa cadeia é muito importante, né? Essa metodologia que nós utilizamos, nós adaptamos justamente a tríplice hélice da inovação, para quem é da tecnologia e é uma metodologia bem conhecida, foi uma das bases fundamentais de desenvolvimento do Vale do Silício, que é a integração entre governo, academia e empresas, e nós criamos uma nova hélice, que são as entidades empresariais, onde eu transito e transitei muito tempo, que eu acho que é muito importante, porque são redes de aglutinação dessas lideranças também. Pode passar no próximo. Legal, aqui fica muito mais claro, né? Entender tudo isso daqui, né? E a nossa visão é que isso, quando a gente vá, da forma que a gente consiga trazer isso de forma harmônica, a gente consegue desenvolver um Brasil melhor e mais preparado para dar infraestrutura, para dar
a possibilidade das empresas daqui se prepararem para acessarem o mercado internacional. Então, hoje é muito importante, né? E eu parabenizo muito aí a Ed Potiguar de Fomento à Internacionalização por estar fazendo esse evento, por estar mobilizando, por estar fazendo algo diferente aí no estado do Rio Grande do Norte, porque isso ajuda muito. E nós precisamos de mais iniciativas como essa, e cada vez mais a gente está vendo iniciativas vindo do governo, vindo das academias, da iniciativa privada, das entidades. Agora, como que a gente torna isso de uma forma mais prática, né? De uma forma mais harmônica? Com esses 4 pilares atuando de forma sinérgica, né? O conceito mesmo de tríplice hélice da inovação é justamente o governo dando toda essa infraestrutura de políticas públicas, incentivos, benefícios fiscais e tudo mais. A academia, enquanto geradora de conhecimento, mas não conhecimento muitas vezes espontâneo, mas um conhecimento de acordo com o que as empresas já demandam, né? E as empresas utilizando, né, como uma ferramenta de promoção do desenvolvimento econômico, de melhoria de arrecadação de impostos, também demandando para a academia as inovações que elas precisam, e as entidades empresariais, que são aí justamente as redes de aglutinação das entidades, das pessoas, das organizações de classe que podem ajudar a tudo isso se desenvolver. Legal. Por que se relacionar, né? Isso é muito importante com o mercado exterior. No Brasil ainda fica se pensando muito nos 220 milhões, né, mais ou menos, de habitantes, sendo que nós temos aí mais de 7 bilhões de habitantes no mundo inteiro. Então, cada vez mais a gente vem com as nossas iniciativas desmistificando isso na cabeça das pessoas e mostrando para elas, sim, que é possível acessar o mercado internacional, mostrando que é possível conseguir esses novos voos se fizer os passos certos. E os passos certos passam por tudo isso, né? Capacitação, preparação, análise de mercado. O Lucas trouxe aí de forma excelente aí, o passo a passo mais técnico de como conseguir fazer isso, né? Até porque o Lucas traz aí desde a parte teórica, né, que ele tem um ótimo embasamento, quanto a parte prática do que eles já desenvolveram já como indústria, que inclusive é um case de sucesso, né? Que cresceu primeiro para fora do que para dentro, né? Cresceu mais para fora do que para o mercado externo, que é um símbolo aí do que a gente precisa também no Brasil, de mais empresas crescendo já pensando no mercado internacional. Pode passar o próximo? Legal. Isso nós sempre passamos, né? Para encaminhando aqui para o final, o que é muito importante a gente criar o quê? Construir relacionamentos, né, estratégicos. Então, o construir relacionamentos estratégicos é uma troca. Eu preciso sempre pensar numa troca. Como eu posso ajudar os outros e ser ajudado? Ao ponto que eu faço isso, as coisas começam a progredir de forma mais harmônica, né? Muitas vezes as pessoas pensam muito em como que eu posso vender para o outro ou como o outro pode me ajudar, né? Agora, a nossa visão, até da nossa metodologia, dos 3 R's fundamentais do networking, é justamente o contrário. É como que eu posso ajudar o outro para que eu gere ali, mesmo que consciente ou inconscientemente, um gatilho da reciprocidade no cérebro dessa pessoa, e essa pessoa venha a espontaneamente buscar também me ajudar. Então, isso é muito importante também para construir bons relacionamentos lá fora, e isso é fundamental quando a gente fala de comércio internacional. Então, nós precisamos pensar o quê? Também questões e aspectos culturais, né? Muitas vezes nós não pensamos em questões e aspectos culturais, não pensamos, né? O Lucas falou aí, por exemplo, Europa, Ásia, Estados Unidos,
mercado árabe, são todos locais diferentes e dentro desses países ou macro-regiões existem relações diferentes, então a gente tem que tratar cada relação, cada micro-relação de uma forma específica. E quando eu entendo isso e quando eu consigo analisar de uma forma mais estratégica, de uma forma mais fria, cada relação com cada pessoa que seja importante, obviamente, para a gente, né? Não tem sentido se relacionar com todo mundo, né? Tem que se selecionar aqueles que fazem mais sentido. Mas aqueles que fazem, quanto eu consigo mais agregar valor a essa pessoa, automaticamente essa pessoa também vai querer nos gerar valor. E acaba virando uma troca muito importante. E principalmente, eu vou citar aqui a China, né? Os chineses, eles valorizam muito isso, essa construção do relacionamento, né? Eles gostam muito de conhecer a família, vão perguntar se você é casado, se você é isso, se você é aquilo, porque eles querem te conhecer primeiro para saber se você é uma pessoa credível para se fazer negócios. Então, isso a gente precisa também entender, né, do brasileiro. Infelizmente, muitas vezes, pelo nosso histórico, nós temos uma imagem ruim lá fora, né? Já estive algumas vezes e me relaciono com pessoas do mundo inteiro, e a imagem do brasileiro muitas vezes é de uma pessoa descompromissada, de uma pessoa que não cumpre prazos, que não cumpre horários, né? Não cumpre a palavra. Isso é ruim para nós. Então, a gente precisa, a partir dessa nova geração nossa também que está vindo, mudar essa visão, mostrar que não, nós estamos preparados, nós temos jovens chegando aqui extremamente capacitados, pessoas conectadas com o mundo e pessoas que estão sim preparadas para lidar no mais alto nível e que podem mudar essa realidade, né? Então, existem já essas barreiras, vocês precisam ficar atentos, né, a isso e criar as formas estratégicas para burlar isso. Então, tentem sempre pensar como que eu posso surpreender e encantar, né? O Lucas deu várias estratégias aí de como você encantar seus clientes de formas diversas. Agora, pensem também como, para construir relacionamentos, como vocês podem também encantar as pessoas, né, que vocês conhecem, que isso pode abrir portas para vocês fantásticas, que hoje eu tenho, né, uma rede com pessoas em vários países, né, mais de 40 países, e muitos dessas a gente foi criando de forma espontânea, um ajudando o outro, um trocando, e isso é muito poderoso. Próximo. Legal. Algo importante, né, para quem que nós organizamos esse ecossistema do FI, então, desde para empresas que queiram vir se instalar e ampliar sua atuação no Brasil, também líderes de negócio que queiram atender essa cadeia, né, envolvida na área de internacionalização de empresas, empresas do Brasil também que queiram se internacionalizar. E assim como as organizações em volta disso daí que queiram fazer parte. Por isso que nós temos entidades governamentais, temos universidades, assim como a própria Rede Potiguar de fomento à internacionalização e a organização desse evento, né? Nós temos aí governo, Federação das Indústrias, né? Entidades, fomentando todo esse movimento, porque todos estão nesse mesmo ecossistema e se o ecossistema cresce, todos se fortalecem. Próximo. Algumas ações estratégicas, né? Isso daqui, nós realizamos eventos, desde eventos presenciais, eventos exclusivos, as nossas ações mensais. Já pode passar no próximo. Aqui uma foto de um evento nosso em Portugal. Aqui outros eventos também que nós participamos e organizamos aqui, né? Isso daqui é a Feira e Fórum Internacional de Portugal, que foi realizado na região do Porto, né, em Matosinhos, na região do Porto. Eu estive palestrando lá, levamos uma comitiva, criamos uma Casa Brasil lá para mostrar essa brasilidade e tudo mais. Então, para finalizar, pessoal, assim,
quero agradecer muito vocês e deixar um recado, né, que os nossos eventos do FI sigam aí, né, nas nossas páginas. Se vocês procurarem aí FI Brasil, tanto no Instagram quanto no Facebook, no LinkedIn, lá, FI, Fórum de Internacionalização de Empresas, vocês vão ver, nossos eventos são gratuitos, todo mês nós estamos trazendo vários conteúdos interessantes aí, específicos para vocês, né, na área de internacionalização, e é um prazer enorme estar aqui com vocês, e agora a gente fica à disposição aí para as perguntas e para a interação, e como a Daniela coordenar. Muito obrigado a todos aí, uma boa tarde. Maravilha. Obrigada, Leonardo. A gente tem aqui algumas perguntas. Vou começar aqui com a da Jaci, de França, que é para o Lucas. Lucas, um produto industrial, por exemplo, cosmético. Hoje a gente tem a facilidade de vender pelas plataformas como a Amazon e outros países. Essa venda direta sofreria algumas regulamentações do país que irá receber? Como é que fica essa questão regulatória por essa forma de venda? Ela sofre, sim. Primeiro, obrigado pela pergunta. Ela sofre, sim, alguns problemas regulatórios às vezes, mas tem um ponto interessante aqui, é que os envios, por exemplo, via plataformas, via e-commerce, em baixa quantidade, na maioria dos países eles passam sem nenhum tipo de fiscalização muito intensa, tá? A gente hoje, no nosso e-commerce, a gente tem um e-commerce internacional, né? A gente vende para 46 países via e-commerce hoje. Todos os dias a gente vende, uma operação já bastante relevante para a gente. E assim, a gente tem alguns problemas às vezes em alguns países que a gente não tem registro. Por exemplo, Suécia. Às vezes chega um produto lá de 10, 2 vezes a alfândega pega, mas assim, pede alguma documentação e cobra imposto. Não tem muito problema em cima disso, dá para vender. Estados Unidos, por exemplo, a gente nunca teve um problema com isso, porque até $2.500, se eu não me engano, é uma faixa que o tráfego de mercadoria é muito tranquilo. Então, assim, é bom ter toda a documentação, obviamente, Anvisa, MSDS, certificado de análise, certificado de origem, etc. A gente sempre manda junto com os produtos, mas às vezes eles cobram alguma taxa alfandegária de importação, enfim, isso é normal acontecer, mas é uma porcentagem baixa dos envios que a gente tem hoje que realmente param algum problema alfandegário. Já envios maiores para distribuidores, containers, envios de mais de 100, 200 quilos, 1.000 quilos, eles passam pelo procedimento padrão alfandegário, e aí tem que sim ter ou um registro no país, ou ter toda a documentação certinha para conseguir importar. Mas envios menores via e-commerce, em regra geral, eles passam bem, sim. A porcentagem de problema é muito baixa. Estava sem áudio. Tá bom que a gente já sabe que já existe um caminho. O Rodrigo, do Parque Metrópolis, Rodrigo Romão, pergunta para você também, Lucas. As empresas brasileiras que vocês apoiam estão conseguindo ter esse mapeamento de oportunidades internacionais sem a necessidade do presencial? E se você pudesse dar algum exemplo para as empresas de TI, seria ótimo. Sim, claro. Eu acho assim, o presencial, ele sempre foi um acelerador de alguma forma durante muito tempo, né? Você vai para uma feira, você vai para um evento específico do setor, você se conecta com várias pessoas, você acaba conhecendo muita gente. Agora, a gente está falando de duas principais coisas aqui. A primeira é a parte de realmente prospecção de parceiros, de distribuidores, etc. E a outra é de realmente uma expansão, uma filial, uma coisa nesse sentido para aquele mercado. Eu acho que é difícil falar algo que valha para todas as empresas, mas, em regra geral, sim, as empresas que a gente trabalha, elas conseguem sim atuar sem presencial. A gente hoje tem várias feiras virtuais acontecendo, a gente tem várias formas de conseguir chegar nos compradores. A gente tem alguma dificuldade, né, ainda por conta de preciso entrar em contato com uma empresa específica, de repente o telefone corporativo dessa empresa, o pessoal não está atendendo, ou um diretor não está atendendo o telefone, algumas coisas assim, mas em regra geral as empresas estão sim conseguindo sem o presencial, e eu estou vendo até mais um ganho de escala, no sentido de, quando a gente participa de rodadas de negócios, de feiras virtuais, a gente consegue falar com mais pessoas do que antigamente. Então, e tem outro ponto, que é arquivar esses contatos todos é muito mais fácil quando você está no computador, né? Você está online. Então, você teve uma conversa, já salva como foi essa conversa.
A gente participa muito de feira, por exemplo, presencial. Quantas vezes, né? Vai numa feira, troca cartão com 50 pessoas, depois tem que ficar revisitando aqueles cartões, relembrando o que foi o quê, a anotação ali é feita a caneta na hora, rápido, então as informações são picadas. Então, hoje no online, o pessoal tem conseguido até aprofundar um pouco esses relacionamentos. Então, sim, de modo geral, sim. Então, vou emendar com outra pergunta que é a respeito das feiras, e depois eu venho para uma pergunta que é para o Leonardo. A Elisa Arruda pergunta: atualmente as feiras estão adotando o sistema online. No próximo mês, ela vai estar participando de uma feira, a China High Tech, apresentando alguns maquinários agrícolas da empresa dela. Na tua experiência, Lucas, como é que está o retorno dessas feiras online? Há um retorno e visibilidade considerável? Será que vale a pena um investimento? Assim, eu tenho uma sensação dupla em relação à feira online, porque eu sempre fui um grande defensor das feiras físicas, né? Todo ano a gente participava de muita feira física e quando veio essa questão, eu falei, bom, eu acho que vai ser difícil manter o nível de relacionamento. E por que isso acontece? Porque você democratizou o acesso à feira. Antes você tinha que ter um stand físico, um investimento em passagem, hotel, etc. Você diminuiu muito a barreira de entrada, ou seja, tem mais empresas. Porém, você também tem mais tráfego de possíveis compradores nesses eventos. O que é importante é continuar com a mesma mentalidade de como que eu posso me diferenciar no ambiente virtual, assim como você se diferenciaria no ambiente físico. Porque, por mais que tenha várias empresas, você consegue se diferenciar, né? Se posicionando na feira online de uma forma melhor, tendo atendimento bom, rápido, já tendo tudo mapeada a cadeia, né? A pessoa entrou em contato, tem interesse, já tem um sistema rápido, né, de envio de uma brochura, de um e-mail padrão que você responde rapidamente, de repente tem alguém para te ajudar a traduzir. Então, a mentalidade tem que ser semelhante. De um lado, você pulverizou o acesso e aumentou o número de participantes, mas, por outro lado, você também aumenta o volume de pessoas visitando. No online tem um problema que todo mundo tem visto, que você tem mais dificuldade de reter a atenção. Isso é inevitável. A pessoa está participando aqui, para ela sair do seu stand, é um clique. Né? É diferente quando está numa feira física, que você atrai a pessoa, você coloca ela sentada numa mesa, você oferece um café, alguma coisa assim, para segurar ela ali, conversar e estender. Então é importante ter esse processo bem mapeado. Ó, chegou alguém para conversar comigo, eu já tenho o processo certinho, né? Eu mando a brochura, o discurso é esse, poxa, salvo esse contato rápido. Então, assim, dá para ter resultados até melhores. A gente tem visto muitas empresas tendo resultados muito bons em feiras online, mas é preciso ter essa mentalidade da diferenciação, né? Como que você vai se diferenciar das outras empresas que também estão ali no ambiente online? Muitas, por ser online, não investem tanto em diferenciação como investiriam numa feira física, então isso também abre oportunidade para as empresas que têm essa cabeça de preciso chamar atenção para o meu produto, para a minha oferta. Então, eu acho que dá sim para ter bons resultados, mas tem que ser levado com a mesma seriedade que seria numa feira física. Então, vale a pena o investimento, né? Acho O Felipe pergunta para o Leonardo o que é que significa os 3 R's do relacionamento, respectivamente. E aí o Rodrigo emenda que também ficou curioso pela resposta. Ah, legal. A metodologia que eu desenvolvi, né, os 3 R's fundamentais. Tá sem som. Agora. Estava sem som. Não vi que eu tinha desativado. Os 3 R's é o seguinte: foi uma metodologia que eu desenvolvi justamente para ajudar as pessoas a construírem essas redes de negócios e construírem esses relacionamentos, né? Geralmente isso é muito empírico. Pessoas que é mais ativa, tem pessoas que é mais introspectiva, tem pessoas que têm mais facilidade de comunicação e as pessoas não têm muito formas, né, de como construir, né, o network, a rede de contatos. E com a minha experiência, com o estudo, com cursos que eu fui fazendo, né, no Brasil e fora nos últimos 10 anos, acabei montando essa metodologia a pedido das pessoas, né, que perguntavam, poxa, como é que você consegue se relacionar com tantas pessoas assim, de tantos lugares tão relevantes, né, presidentes, diretores, né, presidentes de entidades, muitas vezes sem sair da sua própria cidade, né?
Uma que eu sempre utilizei esses canais online, né? Então, reforçando o que o Lucas falou aí, eu acho que os canais online eles vieram para ficar, né? É uma tendência realmente para ficar, assim como antigamente você tinha que ir presencialmente num lugar, depois vieram o telefone, né? Por exemplo, então a ligação por telefone, né? Começou a se tornar algo. E a internet veio para somar isso com os e-mails, e hoje essas feiras, esses eventos online. Mas os 3 R's é reputação, relacionamento e receita. Então, é uma construção de reputação, de credibilidade, né? de boa imagem, de boa entrega. Depois eu construo um bom relacionamento com a outra pessoa, entendendo o que ela precisa, entendendo o que eu posso fazer por ela, o que ela pode fazer por mim, como que a gente pode desenvolver algo junto, né? Se for um negócio, uma parceria, né? Uma amizade de negócio, uma aliança, e no final disso vem a receita, né? Que essa receita pode ser de forma, se for um negócio, em dinheiro, né? Em moeda, em espécie, ou essa receita ela pode vir em capital de conexão, em mais-valia, em agregação de valor. Então, reputação, relacionamento e receita. Maravilha. Acho que a gente aqui cobriu a ideia geral de marketing internacional. Tenho certeza que as pessoas puderam aí ter essa visão mais ampla. E aí vocês conseguem encontrar o Lucas nas redes sociais, né? Luke e o Leonardo também. Na semana que vem a gente vai, no próximo encontro a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre como criar essa reputação e como criar essa presença internacional, mas eu acho que aqui nessa primeira conversa a gente conseguiu ter esse mapa, ter o caminho das pedras, né? Ter essa primeira andada. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final com a gente, deixar que os meninos se despeçam, o Lucas e o Leonardo, e agradecer mais uma vez a todo mundo que está presente. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Por favor, Lucas. Bom, gente, obrigado. Eu que agradeço, né, pelo convite. É um prazer poder falar com vocês sobre o tema. Eu gosto muito do tema, eu vivo isso todos os dias, né? Então, é algo que eu gosto muito de falar sobre. Até como economista, eu entendo a importância macro que tem para o Brasil, mais empresas se internacionalizando, a gente tendo mais empresas no mundo. Hoje o Brasil corresponde a pouco mais de 1% do comércio global, então, quando a gente considera exportações e importações, então tem muito potencial de crescimento para a gente. Ano passado o Brasil foi o 3º maior gerador de unicórnios do mundo, né? Só perdeu para os Estados Unidos e para a China, se não me engano. Então, assim, a gente está super bem posicionado no mercado de tecnologia especificamente, a gente tem empreendedores muito inovadores em vários segmentos e não tem por que a gente não ser também muito relevante no mercado externo. Então, igual o Leonardo falou, não é esse bicho de 7 cabeças, é possível, não é trivial, não é uma coisa assim extremamente simples, mas é muito menos complexo do que a gente tende a acreditar que seja. Então, por isso que eu falo muito dessa questão de dar o primeiro passo, o que eu vejo de empresa que tem interesse, que tem um produto bom, que vê que tem um fit com outros mercados, mas fica paralisado por medo, por receio. Não pode ter medo, não pode ter receio, tem que começar a colocar a mão na massa, tem que começar a testar, aprender durante o caminho. Isso a gente aprende até hoje, mais de 7 anos trabalhando no mercado externo, a gente aprende todos os dias coisas novas formas de fazer, uma documentação diferente em algum país. Isso é um processo vivo, mas precisa começar, né? O primeiro passo ele é o mais importante. Dali em diante, começando com uma venda, 2, um parceiro, um país, o medo vai embora e começa o crescimento. Então, assim, o que o Leonardo falou é verdade. Eu tenho uma experiência de liderar uma operação comercial que começou para fora. A gente nem vende no Brasil praticamente hoje. Nossa venda quase 98% para o mercado externo. E por isso a gente cresceu muito. E agora a gente está começando a cogitar vir para cá, etc. Então, ter essa mentalidade de que é totalmente possível, está nas nossas mãos, acessível, e ainda mais quando a gente fala de empresas de tecnologia, TI no geral, né? Quando envolve hardware é um pouco mais difícil porque tem um deslocamento físico e tudo mais,
mas também muito possível. Meu pai é do mercado de hardware, por exemplo, de SSD, memória, placa-mãe, etc. Ele importa muito, também é um caminho, né? Quando a gente fala de mercado internacional, tem as duas vias, mas é possível, né? Empresa de tecnologia, de software, às vezes é uma parametrização, uma mudança de língua, um atendente para ajudar, um freelancer, às vezes, para começar a ajudar, já é um caminho. Então, assim, colocar a mão na massa. Obrigado mais uma vez pelo convite, eu fico à disposição. Eu vou mandar meu LinkedIn aqui para vocês, meu Instagram também. Quem quiser me seguir lá, me adicionar no LinkedIn, mandar perguntas, eu estou à disposição. E parabéns a vocês que estão participando aqui por terem essa iniciativa, esse interesse em ter essa educação. Assim, acho que o primeiro passo, na verdade, é esse, é ter o interesse. Então, é isso, gente. Prazer falar com vocês e até a próxima, né? Obrigado mais uma vez pelo convite, Daniel. Léo? Legal. Eu quero agradecer, deixa eu ver, tá com o som. Quero agradecer também muito a oportunidade, né, de ter estado aqui com vocês. Para nós aqui é sempre um aprendizado e uma honra poder compartilhar o que a gente tem feito, né? Isso tem reverberado, felizmente, para vários países, para várias autoridades aí, né? Estou vendo aqui o Aurélio Rezende aí presente conosco, né? Se eu não me engano, é o Aurélio se for o Aurélio de Goiás mesmo, presidente da FENERE, acho que ele pode sinalizar aí na mensagem também. E assim, a gente tem que pensar de uma forma muito positiva. O Brasil realmente ele sempre foi dito que é o país do futuro, e esse futuro ele está chegando, né? É o Aurélio mesmo, né? O Aurélio é o presidente da Federação Nacional de Estudantes de Relações Internacionais. Então, um abraço aí, um grande parceiro nosso do ecossistema aqui, esteve conosco aqui no Fórum de Internacionalização. Então, vejam que interessante, o Brasil é o país do futuro, né? Esse futuro está chegando, porque o Brasil está se abrindo para o cenário internacional, estamos tendo transformações aqui internas, tanto econômicas quanto de consciência nossa como povo, como empreendedores. Estamos evoluindo, né? Como o Lucas falou aí, o número de unicórnios, né, tem crescido. Eu mesmo entrei agora como um sócio também, com participação numa startup chamada iFriend, que a gente já tem presença aí em mais de 100 países, né? E vejam que interessante, o Brasil ele vem sendo olhado, né? Vem sendo analisado pelo mundo inteiro. Mas para isso a gente precisa se capacitar realmente, né? Se preparar para isso daí. Então, seja no Rio Grande do Norte, em São Paulo, em Goiás, em Mato Grosso do Sul, nós brasileiros, as entidades envolvidas precisam se unir, né? Essa é a grande chave e é um mantra que eu sempre falo, né? A união dessas entidades, dessas organizações. Então, é isso que eu gostaria de ver, isso que eu gostaria aí de cada vez mais ter presente e mandar uma mensagem de esperança para quem está desenvolvendo, que é possível vocês desenvolverem seus negócios, acessarem o mercado internacional. Tem muita informação, tem muita gente querendo ajudar, né? Tem muitas consultorias também capacitadas para ajudar vocês. E quando precisarem também de conhecimento, sigam aí os nossos conteúdos no Fórum de Internacionalização de Empresas. Nós realizamos eventos gratuitos, tá? Todos os eventos nossos são gratuitos, passam pelo YouTube, né? Os eventos eram presenciais, aí agora com a pandemia a gente levou para o ambiente virtual, então crescemos muito em audiência. Vocês podem acompanhar, tem eventos lá, inclusive, com participação do Lucas lá gravado, só entrar no canal no YouTube, no LinkedIn, e Instagram e outras redes sociais, que vocês vão poder acompanhar. Então, para finalizar mesmo, parabéns à Rede Potiguar, né, de fomentar a internacionalização, parabéns aí ao Parque Tecnológico Metrópole Digital, e ao Rio Grande do Norte como um todo, aí, por estar fazendo aí diferente de muitos estados, de muitos locais, e realmente fomentando, incentivando
a internacionalização, o desenvolvimento econômico de forma eficaz e de forma profissional. Então, parabenizo aí todos, em nome da Daniela Freire, a todos os membros da organização aí do evento, e em nome do meu amigo aí, Lucas Mendes, eu parabenizo aí todos que estiveram presentes aí, se dedicando a aprender um pouquinho mais nessa tarde aqui. Um grande abraço a todos e ficamos à disposição. A gente que agradece. Tchau para quem acompanha até a gente. E aí a gente já, daqui a 2 semanas, a gente tem o próximo, né, Rodrigo? É isso aí. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Lucas e Leonardo, foi show de bola. Muito obrigado aí. E um bom final de semana já para todo mundo aí. Já estamos perto da sexta-feira. Aproveita. Um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Boa tarde.